quem sou eu, um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar, Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu, vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui, entender de Minas, saber quem sou eu, como posso descobrir, conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer, conhecer a mim, saber quem sou eu, já sei como fazer, conhecendo museus, conhecendo museus, conhecendo museus. Na rotina apressada e vertiginosa em que vivemos, é cada vez mais raro encontrarmos tempo para momentos de reflexão e devoção. Mas houve uma época em que as pessoas dedicavam vários momentos do dia aos seus rituais particulares, em busca do sagrado. Para isso, se valiam dos oratórios. Você sabe o que são oratórios? Esses objetos contam muitas histórias e têm um enorme valor simbólico, que você vai descobrir agora, conhecendo o Museu do Oratório. Museu do Oratório. Os oratórios tiveram origem nos primórdios da Idade Média. Eram nichos ou armários com imagens religiosas, concebidos como um tipo de retábulo ou capela particular, em que os reis e nobres realizavam suas orações. Inspirando-se nesses costumes da realeza, as famílias mais abastadas passaram a possuir seus próprios oratórios e, pouco a pouco, esse costume acabou por se disseminar entre todas as camadas sociais. Registros demonstram que as caravelas de Pedro Álvares Cabral, que chegaram ao Brasil em 1500, traziam um oratório de Nossa Senhora da Boa Esperança. No Brasil colonial, havia oratórios nas fazendas, senzalas e também nas residências urbanas, com os santos de devoção. Colocados nas salas ou nos quartos, para uso individual, tornaram-se parte do cotidiano do brasileiro. Feitos de diversos materiais e estilos, os oratórios brasileiros servem de registro histórico e social. Por meio deles, pode-se conhecer o cotidiano dos séculos XVIII e XIX, as formas de rezar, de morar, os hábitos, valores e costumes de homens e mulheres de diversas camadas sociais. O acervo é composto por uma magnífica coleção de 162 oratórios e 300 imagens dos séculos 17 ao 20. As peças foram doadas ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pela empresária e colecionadora Ângela Gutierrez, presidente do Instituto Flávio Gutierrez, que atua no desenvolvimento de projetos museológicos e também educacionais e culturais focados na área de patrimônio. É um museu muito particular, muito especial, porque ele conta a história da fé doméstica. O objeto da fé, o oratório, foi, um objeto da fé de extrema importância nesse país desde os primórdios da nossa história. Temos oratórios ali, todos brasileiros, de várias regiões e épocas. Os oratórios mineiros são bastante distintos, os do litoral, que são coloridos, são alegres, que trazem bem aquele espírito do sol, da alegria que a gente tem no litoral, e por aí vai. É uma história bastante bonita, a desse objeto da fé. Conhecer essas histórias é nos apropriar da herança cultural de nosso povo, que nos ajuda a construir as bases para a cultura de nosso tempo. Inaugurado em 1998, o Museu do Oratório é considerado o único no mundo dedicado a este tema. O prédio onde ele está instalado é um dos mais belos e significativos da Ouro Preto setecentista. Situado no centro da antiga Vila Rica, destaca-se pela arquitetura simétrica e harmônica, bem nos padrões da época.
antiga casa capitular da Ordem Terceira do Carmo, o sobrado chegou a ser usado como residência por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, famoso escultor e arquiteto barroco, enquanto ele trabalhava nas obras da Igreja do Carmo. Então, um casarão que foi restaurado também pelo Instituto Flávio Gutierrez, foi todo recuperado e aí então tornou-se morada dessas peças que durante tantos anos foram morada dos santos e de Deus. O Museu do Oratório nasceu de um trabalho meu de pesquisa e de restauração mesmo. Eu aprendi a restaurar restaurando oratórios. Eram peças pequenas, fáceis de carregar para aqui, para ali. Tal. E para uma mocinha que estava ali começando a descobrir aquele ofício, era muito importante restaurar o oratório, porque limpando as pinturas novas eu sempre encontrava uma carinha de anjo, um pedacinho de uma flor, a pontinha de uma estrela, e isso foi assim entusiasmando e fascinando e fazendo aquela mocinha se apaixonar pela arte da restauração. Resultado disso é que tanto eu me apaixonei pelos oratórios quanto eles por mim, e a coleção aconteceu. Para a instalação do Museu do Oratório, o lugar passou por uma grande restauração, com a inclusão de mobiliário técnico e equipamentos de museologia contemporânea, com o projeto do francês Pierre Catel. A atmosfera acolhedora, com fundo sonoro de música barroca, encanta o visitante e valoriza ainda mais a coleção. Em todas as casas brasileiras, em todas as casas de fazenda do Brasil, existiam um ou mais oratórios. Os pequenos que ficavam dentro dos quartos, nas alcovas, os oratórios de quarto de donzela, que são aqueles que ficavam sempre ao lado da cama da mocinha, da menina, que a acompanhava até o casamento, quando ela então saía da casa dos pais e montava a sua própria casa. Os oratórios de ermida, como a gente chama, aqueles oratórios grandes que ficavam em geral na parte externa das fazendas, substituindo as igrejas. Ali, diante daqueles oratórios, quando havia padre, quando passava um padre por ali, celebrava-se os casamentos, as crismas, os batizados, enfim, os ofícios religiosos. E existem também os oratórios de salão, que são os oratórios de médio porte, que decoravam as salas, os salões das fazendas e das casas mais importantes. Com nítidas influências de 3 períodos, o barroco, o rococó e o neoclássico, os oratórios são classificados na exposição pelo uso e pela forma, como veremos em nossa visita. Vamos começar nosso passeio aqui no subsolo. Os chamados oratórios de viagem eram carregados em bolsas ou pendurados em lombo de animais durante os trajetos e serviam não apenas para as devoções dos viajantes, mas também como uma espécie de proteção para os perigos do caminho. Os oratórios de algibeira ou de viagem miniatura são assim chamados pelo seu tamanho diminuto e podiam ser carregados nos bolsos para a proteção cotidiana. Esses oratórios andavam nas bolsas, nos alforjes, nos bolsos, nas malas, nas sacolas e acompanhavam os viajantes, sempre com o intuito de protegê-los. Seu santo de devoção. A divindade era trazida para junto do homem e ela pousava dentro dos oratórios. Esse cenário demonstra como era um acampamento de tropeiros, onde não podia faltar, claro, o oratório. Essa coleção são os esmolés. São os oratórios que eram utilizados pelos fiéis no pescoço. Eles utilizavam tanto para poder fazer pedidos, eram ou pobres ou mendigos, ou os irmãos das ordens. Essa representação foi feita também por vários viajantes no século XIX. A gente tem aqui um quadro do Debré que mostra como este oratório era utilizado. Esses irmãos das ordens, eles caminhavam pedindo recursos tanto para ou cumprir uma promessa, ou para construir ou restaurar uma igreja. Muitos tinham uma gavetinha ou espaço para guardar o dinheiro coletado. Os oratórios arca eram transportados a localidades distantes para a celebração de casamentos, batizados, missa fúnebre e outros eventos religiosos.
oratórios de arte conventual eram feitos pelas freiras, decorados com papel laminado, algodão e flores, e vendidos para angariar fundos para sustentar os conventos. Oratórios pingente, como esse todo de ouro, além de proteger, eram usados como joias pelas mulheres. Os chamados oratórios bala eram muito usados pelos tropeiros e o nome vem da semelhança de seu formato com o das balas de cartucheira. A forma inusitada desses oratórios transformou-se com o tempo em opção estética, dando origem a exemplares sofisticados feitos por artistas como Francisco Vieira Servas. Temos aqui também uma curiosa miniatura feita dentro de uma bala real com o santo de devoção. Esse outro modelo, quando fechado, se assemelha a um livro. Para completar, temos os oratórios de alcova, que eram colocados nos quartos. Vale destacar esses exemplares chamados de oratórios de donzela. Normalmente com santas do sexo feminino, eles eram colocados em quartos sem janelas, para preservar a pureza das mocinhas. Quantas histórias é possível conhecer ou imaginar através dessas peças, não é? Depois do intervalo, eu volto para mostrar os outros andares do museu. Até já! Vamos continuar nosso passeio e descobrir mais tesouros do Museu do Oratório. Os oratórios de estilo barroco e rococó eram bem característicos dos séculos XVIII e XIX no Brasil. Apresentavam uma grande diversidade de formas, tamanhos e decorações, que variavam conforme as condições financeiras do seu dono. Os mais sofisticados tinham portas entalhadas com almofadas e eram policromados ou dourados, imitando a decoração usada nas igrejas barrocas. Já os mais populares eram extremamente simples, pequenos armários rústicos com vasos de flores ou referências ao santo em pinturas ingênuas, mas que guardavam o mesmo sentido de devoção. Esse aqui é o oratório ermida, muito usado em povoações ou lugares afastados e comum nas fazendas do Nordeste e de Minas Gerais. Funcionavam como pequenas capelas domésticas e necessitavam de autorização da igreja para serem consagradas e usadas como espaço religioso público. Nessa ermida, temos várias representações do santo mais popular do Brasil e de Portugal, Santo Antônio, o santo casamenteiro. Os oratórios podiam abrigar, além das imagens, tudo que se relacionasse à devoção cotidiana. Alguns eram como uma espécie de relicário, reunindo imagens e talismãs de toda a ordem, como pedacinhos de osso de algum santo, um bocadinho de leite em pó de Nossa Senhora, palha benta do Domingo de Ramos, medalhinhas e escapulários. Geralmente eram utilizados em rituais importantes, como novenas e preces coletivas. Nesta reconstituição de um quarto modesto, podemos ver um oratório de parede junto a um catre com estrado de couro e outros objetos característicos de uma residência do século XVIII. Vários dos santos têm histórias muito curiosas. A gente tem aqui o São Benedito, que é uma dessas histórias. Conta-se que ele era um irmão que trabalhava na cozinha e dentro desse trabalho dele, ele juntava todos os dias o resto dos pães, ia lá fora e doava para os pobres. Um belo dia o superior dele perguntou para ele: onde é que você vai, Benedito? O que você está carregando? Ele falou: flores. Imediatamente o superior pediu para ele: abre então, me mostra o que você tem.
E aí ele mostrou, eram flores mesmo que estavam naquele pacote que ele estava levando, que eram pães. Aquilo se tornou como se fosse um milagre. Então esse daqui, que é o santo que a gente tem nesse oratório, é o São Benedito das Flores, exatamente contando essa história e esse momento da vida do santo de São Benedito. Uma parte muito preciosa do acervo, a meu ver, são os oratórios que nós chamamos de fatura negra. São os oratórios feitos por escravos, por descendentes de escravos, onde se vê nitidamente uma mistura, um sincretismo religioso colocado ali de uma forma muito bonita, muito pura e muito verdadeira. Quando eu saio do país com essa coleção, e já o fiz inúmeras vezes, o olhar do estrangeiro para essa parte da coleção é um olhar assim, muito especial, surpresos, extasiados com a criatividade do nosso povo. Decorados com motivos geralmente geométricos ou ligados à natureza, os oratórios afro-brasileiros são bastante ricos em elementos simbólicos. Neles eram colocados vários tipos de imagens, acrescidas de objetos como moedas, terços, quadrinhos de santos, gravuras, colares de candomblé e flores. Há também os oratórios de salão, às vezes com vários santos, que eram assentados em um móvel maior, como uma cômoda, e usados por toda a família. Vamos agora à última etapa de nosso passeio. O primeiro pavimento do Museu do Oratório é dedicado aos oratórios chamados eruditos ou de referência artística e alguns destaques do acervo. Nesta sala está reproduzido o ambiente de um salão colonial, que busca como modelo a corte, com um oratório que descansa sobre uma mesa. Temos também a reconstituição de um batizado com personagens vestindo figurino francês original do século XIX, diante do maior oratório de toda a coleção. Aqui nós temos um dos oratórios mais valiosos da coleção. Esses oratórios, eles eram todos trabalhados com madeira brasileira, eram todos recortados e entalhados, e depois eles eram revestidos totalmente em ouro. Esse trabalho depois era feito com uma pintura de fundo e todo traçadinho com esses pequenos recortes, que são chamados tratejos. E eles são trabalhados com ouro e depois com um pequeno pulsão, ele é trabalhado com o pulsionné. São duas técnicas que vieram da Itália, que era naquele momento do século XIV, XV, XVI, o lugar onde se mais tratava esse tipo de oratório. As pessoas acreditavam que tudo que vinha de Deus era divino, e tudo que era divino era muito valioso. Portanto, tinha muito ouro, muito trabalho, e tudo era tratado dessa forma. Presume-se que esses oratórios conchas foram produzidos por Francisco Xavier dos Santos, conhecido como Francisco Xavier das Conchas, um artista nascido no Rio de Janeiro no final do século XVIII. A estrutura das peças é elaborada com uma série de aramados bem finos, cobertos por tecido e linha. As particularidades residem tanto nos materiais usados, com destaque para as conchas, como na laboriosa decoração composta por grandes guirlandas, buquês e volutas ou espirais. Esses são os oratórios Lapinha. Eles são oratórios popularmente mineiros, executados só aqui em Minas Gerais. Todas essas imagens, elas são feitas com uma rocha chamada calcita, muito branquinha e muito macia. Ela pode ser esculpida e elas eram utilizadas principalmente porque aqui em Minas Gerais a gente não tinha nem o marfim que vinha da Ásia e nem a porcelana que vinha da Europa. Então, para chegar nesse tipo de material, eles usavam essa pedra branca, que podia ser pintada, dourada e policromada. Esses oratórios, então, eles imitam pequenas grutas, por isso são chamadas lapinhas, a lapa, a pequena gruta. E os elementos que estão aqui, você tem o presépio, que é usado na época de Natal e na Semana Santa, a morte de Jesus. Como destaques dessa área do museu, temos esse oratório de salão que possui em seu interior uma bela pintura atribuída a Manuel da Costa Ataíde.
temos também a imagem de São José de Botas, do século XVIII, atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Esse curioso oratório foi confeccionado dentro de um ovo de ema. Conhecidos ou não, os artistas que criavam todos esses oratórios executavam um trabalho artesanal longo e paciente, que podia ao mesmo tempo ser identificado com o próprio ato de oração. Para ampliar as condições de acesso ao seu acervo, o Museu do Oratório desenvolve atividades diferenciadas, como o projeto Museu Itinerante, criado em 2003. Essa mostra já cumpriu 2 grandes circuitos em cidades do interior de Minas Gerais e de São Paulo, além de exposições no exterior, em Portugal, França, Itália, Chile, Venezuela, Inglaterra e Estados Unidos. Essas experiências indicam a importância e o reconhecimento internacional da coleção. O Museu do Oratório, além de estar aberto ao público, ele cumpre uma função com vários eventos e atividades culturais. Nós temos um projeto chamado Projeto de Valorização das Manifestações Culturais, que acontece durante o ano, e nesse projeto a gente recebe aqui no museu vários grupos da cidade com trabalhos que têm vínculo com o acervo do Museu do Oratório. A gente faz aqui a coroação de Nossa Senhora, recebe no final do ano as pastorinhas. Na época dos reis, o grupo de reisado vem aqui, e na festa junina a gente faz uma quadrilha no adro. E isso tem tornado cada vez mais o museu como um espaço público e afetivamente próximo da cidade. Uma iniciativa interessante que vale a pena conhecer são os concertos no Museu do Oratório. Criado em 2001, o projeto apresenta aos visitantes e moradores de Ouro Preto espetáculos de música erudita com músicos importantes e um repertório variado, que contempla diferentes épocas e estilos. Os concertos, que acontecem uma vez por mês, são uma excelente oportunidade de contato direto com o acervo do museu e também com os músicos, em um ambiente que lembra antigos saraus. Para finalizar uma visita interessante como essa, só mesmo um passeio pela maravilhosa cidade histórica de Ouro Preto, que tem dezenas de igrejas que dialogam com os oratórios. Eu vou continuar um pouquinho nessa viagem no tempo. E nós continuaremos em busca de novas descobertas nos próximos episódios de Conhecendo Museus. Até lá! Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber